Boa noite. Que bom nós estarmos reunidos aqui novamente nesta noite para dar continuidade ao projeto Os 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Este ano o tema desenvolvido, primeiro Deus, famílias fiéis até o fim. Desde já vão se preparando para no sábado estarmos no jejum, 10 horas de jejum. Se prepare. Vamos agora então cantar o hino que será projetado. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar. Vamos então orar a Deus para dar início então ao nosso culto. Querido Deus, te agradecemos pela proteção, pelo cuidado que o Senhor tem tido por cada um de nós, principalmente nesses momentos de pandemia, ó Deus, onde a gente não pode se encontrar presencialmente. E te agradecemos porque usamos os meios tecnológicos para que famílias, pessoas sejam alcançadas pelo teu amor. Abençoe a todos que irão assistir. Que o Senhor possa tocar nos corações das famílias para que estejam unidos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, então, será o tema número 6. A missão da família. Qual será a missão da família nesta terra, meus queridos irmãos?
Hoje, então, a convidada especial é a nossa irmã Nádia, que desenvolverá esse tema. Vamos prestar atenção para que possamos ficar atentos à mensagem que Deus tem para nós essa noite. Desde já agradecemos os convidados, todos que se propuseram a estar aqui conosco. Vamos, então, a mais esse tema nesta noite. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou falar sobre o tema A Missão na Família, que seria o 6º dia da semana de oração, dos 10 dias de oração. Então nós vamos começar com o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque todos a quem eu enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Como, porém, em Romanos 10, 14 e 15 diz assim: Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como vão crer naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não haverá ninguém que pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui ele está se referindo em Jeremias, porque Jeremias, quando o Senhor convocou Jeremias para ir pregar o Evangelho, então ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Em outras palavras, eu não sei o que eu vou falar, Senhor, eu não posso ir. E aí Deus disse para ele: Jeremias, se eu estou te enviando, é porque eu vou te capacitar. Porque uma coisa que a gente precisa aprender é que nós não nascemos capacitados, nós não somos capacitados para pregar o Evangelho. Ninguém é. Todos aqueles que vão e pregam e falam são aqueles que se entregaram nas mãos de Deus e Deus os capacitou. É isso que a gente precisa entender. Então muitas vezes as pessoas falam assim: eu não sirvo para nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei dar estudo bíblico, então eu não sirvo para nada. Serve sim. Se você se colocar nas mãos de Deus e falar: Senhor, eu não sei fazer nada, eu não sei, para mim eu não sirvo para nada, mas eu sei que nas tuas mãos eu posso me transformar em alguém que pode fazer alguma coisa pelo teu Evangelho. E Deus faz isso. Deus, ele nunca escolheu as pessoas capacitadas, as pessoas inteligentes, as pessoas que se acham o máximo. Deus sempre escolheu aquelas pessoas que acham que não são capazes de nada. Porque são essas pessoas que Deus consegue trabalhar. E são através dessas pessoas que Deus consegue alcançar o coração de outras pessoas. Então nunca mais diga que você não é capaz de nada. Confie no Senhor. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. E deixe ela fazer a obra em você. E você vai descobrir quão útil você é na obra do Senhor. Hoje nós vamos falar também onde começa o primeiro campo missionário. Onde que tudo começa. Então vamos ler aqui o que Ellen White fala em Parábolas de Jesus, página 195. Ela diz assim: existe muito que são ativos no serviço cristão fora da família, enquanto para os seus próprios filhos o Salvador e sua compaixão são desconhecidos. Muitos pais confiam ao pastor, ao professor da escola sabatina, a obra de ganhar os seus filhos para Cristo. Porém, assim fazendo, negligenciam a responsabilidade imposta por Deus. A educação e a instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que o pai pode prestar diante de Deus. É uma tarefa que requer paciência, esforço de toda a vida, diligência e perseverança. Pela negligência desse trabalho, nós revelamos mordomos infiéis e Deus não nos desculpará por isso. O que acontece? Muitas vezes a gente recebe a mensagem do Evangelho e a gente quer sair pregar para todo mundo. Só que nós esquecemos que tudo começa de dentro de casa. Então você tem a responsabilidade com seus filhos em primeiro lugar. É para os seus filhos em primeiro lugar que você tem que mostrar o amor de Jesus. Quem é Jesus? Eles são os primeiros a que você tem que buscar levar a salvação. Como você faz isso? Oração. Muita oração, irmãos. Buscando o Senhor de joelhos, clamando ao Senhor sabedoria. Porque eu vou te contar uma coisa. Os filhos, eles reparam muito em nós. Nós somos o exemplo deles. Então, quando eles são pequenos, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você gosta, é o que ele vai fazer, é o que ele vai falar, é o que ele vai gostar. Então, se você é uma pessoa que... Você está na igreja, mas vamos supor, você curte samba, curte rock, curte axé, e você ouve isso dentro da sua casa, não espere que o seu filho vai ter amor ou desejo por ouvir louvor, não. Ele vai querer ouvir a mesma coisa que você. Ele vai ser fã dos mesmos cantores que você é fã. Ele vai curtir os mesmos filmes que você curte. Ele vai curtir os mesmos cantores que você curte. Então, irmãos, cuidado, muito cuidado. Quando você tem um filho
Ele vai reparar em tudo isso. E se você realmente é uma pessoa que em casa você busca Deus, se Ele vê que você realmente é uma pessoa que vive aos pés de Jesus, que você busca Deus, que você ora, que você tem compaixão das pessoas, quando você está dentro da sua casa, você não está falando mal do pastor, daquele irmão ou daquele outro, Ele vai seguir o seu exemplo. Mas se Ele vê que na igreja você é uma pessoa e dentro de casa você fala mal do irmão, do pastor, ouve música do mundo, fala palavrão, curte coisas que não deve, sabe quem é Jesus para eles? Ninguém. Eles não vão ter interesse nenhum em Jesus. Porque eles vão falar assim, meu pai é uma pessoa dentro da igreja e fora ela é outra, ele não conhece Jesus, por que eu também preciso conhecer? Nós somos os exemplos dos nossos filhos. E o campo missionário começa dentro da nossa casa. Então, se porventura até hoje você fez isso, ainda há tempo de você mudar, ainda há tempo de você buscar Jesus, ainda há tempo de você dobrar os seus joelhos e clamar a misericórdia de Deus, e buscar ouvir mais louvor, e buscar estudar mais a palavra de Deus, e buscar falar mais de Jesus para os seus filhos, e mostrar o amor de Jesus, porque não é só falar, irmãos. Falar, a gente fala um monte de coisa, mas o testemunho verdadeiro está nas nossas atitudes, no amor e na compaixão que a gente tem com o nosso semelhante, com os nossos filhos, com as coisas de Deus. Nós somos os primeiros exemplos dos nossos filhos. E se nós não representarmos a Jesus para eles, enquanto eles são pequenos, não espere que depois de grande eles vão querer conhecer ou ter amor por Jesus, sendo que eles sabem que nem você tem. Entendeu? Vejamos outra coisa que Ellen White fala aqui, muito importante. Pelo caráter que vocês revelam, foi o que eu acabei de falar, perante seus filhos, vocês o estão educando para servir a Deus, ou para servir o próprio eu. Portanto, ofereçam aos céus fervorosas orações pela ajuda do Espírito Santo, para que o coração de vocês seja santificado e o procedimento que vocês adotem honre a Deus e corrija os seus filhos. Foi o que a gente acabou de falar agora, irmãos. No livro da Ellen White, que se chama E Recebereis o Poder, página 140, ela diz assim, ó, compreender que por palavras ou ações descuidadas, os pais podem desencaminhar seus filhos do caminho do Senhor e da santidade da sua tarefa para com o Senhor Deus. Então as nossas atitudes, os nossos exemplos podem afastar os nossos filhos de Deus. Então está nas tuas mãos escolher afastar os seus filhos de Deus ou aproximá-los cada vez mais do Senhor. E é a sua atitude, a sua comunhão com Deus que vai resolver isso. Outra coisa que ela fala, em Educação, página 41. Cada jovem e cada criança tem uma obra para fazer para honrar a Deus e o reerguimento da humanidade. Todos os nossos filhos, irmãos, sem tirar um, todos têm uma obra muito importante para fazer na obra no trabalho de Deus. E Deus, Ele quer usar cada um dos nossos filhos. Por isso que nós temos que ser cooperadores de Deus na educação dos nossos filhos. Para ajudá-los a se aproximar de Deus. Para ajudá-los a se entregar nas mãos de Deus. Para que eles, usados por Deus, possam fazer obras do Evangelho. Porque existem muitos jovens que vão ser alcançados pelos nossos filhos. Ou até adultos. Trabalhos que eles vão poder fazer com mais facilidade do que nós. Mas nós temos que preparar eles. Aqui, ó, em Testemunhos para a Igreja, Ellen White diz assim, ó, todas as manhãs e tardes devemos apresentar os nossos filhos a Deus como sua herança remida com sangue, ensinando-lhes que seu principal dever é privilegiar e amar a Deus. Os nossos filhos precisam aprender isso, irmãos. Não é fácil, não. Mas Ellen White, por várias vezes, ela repete, joelho no chão, apresentar Deus de manhã, apresentar os nossos filhos de manhã a Deus, apresentar os nossos filhos à noite a Deus, dedicar ao Senhor. Falou, Senhor, meus filhos, esse, aquele, por favor, Senhor, me ajuda, eu entrego nas tuas mãos, faz a tua obra na vida deles, e Deus vai fazer, mas você tem que dar o seu exemplo, irmão, porque se você não der o seu exemplo, minha irmã, não adianta nada. Se você não der o exemplo, se você não tiver essa comunhão com Deus, você não vai conseguir ajudar os seus filhos. Outra coisa muito importante que a Ellen White fala no livro E Recebereis Poder, página 186. Presta atenção, irmãs. Devemos procurar envolver a atenção dos nossos filhos em zeloso trabalho pelos que não estão salvos, de maneira que, em todas as ocasiões, em todas as partes, eles façam o máximo que lhe for possível para representar a Cristo. Aqui ela está dizendo assim, ó, que nós devemos procurar envolver os nossos filhos no trabalho missionário de levar o Evangelho. Eles precisam saber que quão é importante e necessário
que eles sejam usados por Deus para levar a salvação para aqueles que ainda não são salvos, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus ou para as pessoas que estão afastadas. Então eles têm que sentir essa necessidade no coração deles de pregar o evangelho, porque por onde eles for, mesmo se um dia eles ficarem longe de você porque mudaram para outro lugar ou porque casaram, essa necessidade, esse desejo vai ficar sempre no coração deles. Em todo lugar que eles forem, eles vão querer ajudar a salvar almas, eles vão querer falar de Jesus, eles vão querer levar um estudo bíblico, eles vão querer pregar o evangelho. O campo missionário dos seus filhos começa dentro da sua casa. E essa necessidade é você que vai ajudar a plantar no coração dele. E Deus vai fazer o resto da obra. Mas nós não podemos ser negligentes na salvação dos nossos filhos, irmãos. É muito importante isso. E às vezes a gente não consegue porque a gente dentro do nosso lar não é realmente um cristão de verdade, tendo compaixão, pregação do evangelho, estudo da palavra. Se o seu filho vê que você se o seu filho te encontra orando de joelhos, se o seu filho vê que quando você fala de uma pessoa, você fala com compaixão, se o seu filho vê que você estuda a palavra, que você busca ajudar as pessoas, ele vai fazer igual a você. É tão certo como vive o Senhor, é assim que funciona, irmãos. Outra coisa que Ellen White fala: muito mais poderosa do que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida dos seus filhos. Ao deixarem um lar assim, os jovens ensinarão as lições que ali aprenderam. Se os lares dos professos cristãos tivessem um molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem e seriam, na verdade, a luz do mundo. Ellen White está querendo dizer que não tem desculpa, irmãos. Se você realmente tiver um lar onde você busca viver religiosamente como é da vontade do Senhor, não tem erro. Os seus filhos, eles podem casar, eles podem morar para longe, eles vão fazer da mesma maneira. A necessidade de pregar o evangelho, a necessidade de falar do amor de Jesus, a compaixão pelo seu semelhante, de querer ajudar uma pessoa a ser salva, vai estar aqui no coração deles. Porque você preparou a terra e Deus regou com o Espírito Santo no coração dele. É dessa forma que a gente vai ajudar nossos filhos à salvação. E é dessa forma que seus filhos vão ajudar outros a serem salvos. E Ellen White também fala sobre a nossa influência em relação aos nossos vizinhos. Se você tem um lar aos pés de Jesus, o modo de vida de vocês é diferente das outras pessoas. Você é uma pessoa que se preocupa com os seus vizinhos, que está orando por eles, que em qualquer oportunidade leva um livro, ou leva um pão e leva um livro junto, leva uma meditação, entendeu? As pessoas vão perceber. Não é no nosso falar que as pessoas percebem o quanto nós amamos a Deus, é no nosso agir. Falar, a gente pode falar uma coisa, qualquer coisa, mas são as nossas atitudes que mostram se realmente a gente serve a Deus ou não. Para finalizar, irmãos, eu vou ler um trecho que Ellen White deixa bem claro no Lar Adventista, página 25. Ela diz assim, a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa pode fazer, pois é um testemunho vivo do seu poder prático sobre o coração. Então ela está dizendo aqui que um lar bem ordenado, um lar que realmente Deus está agindo, que Jesus está ali presente, já é um poderoso testemunho para que as pessoas vejam que Jesus existe e que Jesus pode mudar a vida delas também. Mas isso depende de nós. Isso depende de quanto tempo a gente fica com os nossos joelhos no chão clamando ao Senhor. Isso depende de quanto tempo a gente tem para estar com Jesus. É como eu disse, não é no muito falar, mas é na forma como você vive. E não é impossível, irmãos. Não adianta dizer, é impossível, não dá. Dá sim. Ellen White diz que dá. Mas depende de quanto tempo a gente fica com nossos joelhos no chão, clamando pelos nossos filhos e clamando pelo nosso lar, para que a gente possa ser um exemplo e ajudar as outras pessoas. Se você agir desse jeito, ainda dá tempo. Se você ainda dobrar os seus joelhos e clamar e apresentar os seus filhos de dia e de noite para Deus, e buscar viver na presença de Deus de verdade, não buscando ouvir coisas do mundo, gente, ou buscando perder tempo e ficar só assistindo coisas do mundo, ou só ouvindo músicas, coisas que não vão te levar para mais próximo de Deus.
o samba, é só exemplos que eu estou dando, mas samba, axé, rock, qualquer esse tipo de música não vai te aproximar mais de Deus. Muito pelo contrário. Eles provocam sentimentos, isso aí já é comprovado, que esses tipos de música provocam sentimentos da gente que não é influenciado pelo céu. E a gente não está mais em tempo de ficar ouvindo essas coisas. Nós temos que ouvir louvor, músicas de Deus, músicas que nos trazem mais perto de Deus, músicas que trazem a influência do céu para dentro do nosso lar, assistir coisas que tragam a influência do céu para o nosso lar. Muitas vezes as pessoas assistem coisas que são malignas, coisas que não preenchem nada na nossa vida espiritual, muito pelo contrário. Vai eliminando toda a espiritualidade que a gente tem dentro da nossa casa e da nossa vida. Então vamos cuidar disso. Vamos cuidar do que a gente vê, do que a gente assiste, do que a gente ouve, de como a gente fala das pessoas, para que os nossos filhos possam olhar para a gente e ver o exemplo de Deus em nós e querer seguir esse mesmo exemplo e que eles sejam úteis aí fora no mundo. Porque os nossos filhos, muitos dizem assim que os nossos filhos nós não criamos para nós criamos para o mundo. Eu digo para você que os nossos filhos nós criamos para o reino dos céus. Eu não sou perfeita, mas eu busco criar os meus filhos para o reino dos céus. E Deus sabe o quanto isso é importante para mim. Então, que Deus nos ajude a buscarmos Ele em primeiro lugar, a termos nossos joelhos no chão, a clamar pelos nossos filhos, a ajudar os nossos vizinhos, para quando Jesus voltar, nós possamos estar trabalhando para Ele e preparados para junto com Ele e todos aqueles que Ele colocar na nossa vida, no nosso caminho, subirmos aos céus para morar eternamente com o nosso Senhor Jesus. Que esse seja o nosso desejo todos os dias das nossas vidas. Vamos orar? Querido e amado Deus, nos ajude a compreender, Senhor, a importância de nós vivermos aos Teus pés, de nós buscarmos o Senhor em oração todos os dias, de nós apresentarmos os nossos filhos todos os dias ao Senhor, para que o Senhor, na sua infinita bondade, misericórdia e compaixão, nos ajude a guiar os nossos filhos na sua direção, para que o nosso lar seja uma luz nesse mundo, para que quando o Senhor voltar, não somente a nós, mas todos aqueles que o Senhor colocou ao nosso caminho, ao nosso redor, sejam salvos, Senhor, através da nossa pregação. E que todos nós possamos ser salvos em nome de Jesus. Cuida de nós, das nossas famílias. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Guarda, proteja e abençoe cada família, Senhor, que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor venha abençoar cada um, curando os enfermos, dando empregos aos que estiverem desempregados, trazendo paz aos corações aflitos. Tu conheces a necessidade de cada filho teu, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, venha dar tudo o que eles precisam para viver na sua presença. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço desde já. Amém. Amém.